Formação, cavaleiros e cavaleiras, porque está no ar o Quinta Asa. E hoje a gente vai acompanhar a Vi tendo uma aula de defesa pessoal com o professor Zeide, mostrando que ele era professor muito antes do que a gente podia prever. E também um breve momento do Den sendo o Den que a gente vai ignorar, porque esse não é o foco desse capítulo. Isso aí. Sejam bem-vindos a esse episódio. Eu sou a Iana, sou uma das ADMs do Forte Wing BR, e junto com a Si, que é a ADM do Estante de Orinte, nós somos as anfitriãs desse podcast. Aproveita para seguir a gente lá no Instagram e também seguir o Instagram do podcast, Quinta Asa Podcast, e se inscrever no YouTube, seguir no Spotify e acompanhar a gente por esses canais. Pessoal, então aqui o nosso podcast, como vocês já sabem, ele é cheio de spoilers, para a gente poder detalhar tudo que a Rebeca quer dizer, ou tentar ver o que ela não disse ainda ela quer dizer. A gente vai falar de todos os livros, de todas as entrevistas também que ela deixa por aí causando na nossa vida. Tudo vai estar aqui. Isso aí. E como sempre, aqui no comecinho do nosso episódio, a gente traz algum comentário que vocês deixaram, ou no Spotify, ou no YouTube, ou lá no nosso Instagram. E hoje foi um comentário que foi deixado no YouTube, no episódio 7 da Nanda Mello. E ela diz o seguinte: Meninas, na parte que eles estão no parapeito, quando a Violet vai atrás do Zayden, ele diz abertamente que queria ela desde o primeiro dia que a viu, ainda no parapeito no dia do alistamento. Ou seja, já tinha as segundas intenções na parte dos dois. Outra coisa que dá para reparar também é que ele não lia sempre as intenções dela. No POV dele, quando estão lutando, ele meio que percebe que ela olha para a boca dele e pensa que talvez a atração não seja só do lado dele, mas do lado dela também. Já mostra que ele não tinha tudo claro sobre ela. Mas este capítulo é ótimo mesmo. Bom, interessante esse comentário da Nanda, porque esse capítulo que a gente vai discutir hoje, ele é o primeiro capítulo que tem também um POV do Zayden, então a gente vai conseguir ver claramente o que que tá se passando pela cabeça dele e o que ele consegue perceber da Violet nesse momento. Miga, não sei se você acha que desde o começo já tinha essa atração mesmo, né? Ou se foi uma coisa que existia, mas ele não se deu conta. Eu acho que ele pode ter achado ela bonita ali desde o primeiro desde a primeira vista. Mas eu acho, ainda mais depois analisando esse capítulo com o ponto de vista do Zayden, eu acho que o que fez ele se interessar primeiramente por ela foi ela não ter contado da reunião dos marcados. Ele sempre fala que todo mundo odeia muito ele ali, né? E ela também. Eles têm todo aquele background da família ali que eles poderiam se odiar muito. Mas aí ela viu e ela guardou o segredo. Daí eu acho que isso deve ter intrigado ele, tipo assim, por que que ela não falou? Tipo assim, será que ela tem um entendimento maior? Ou às vezes ela é diferente da família dela, diferente do Day também. Tipo, ela é diferente. E eu acho que também outra coisa que eu acho que a Su apoia isso é, tipo, ela ser forte, ser resiliente. Ela é uma pessoa inteligente. Então, você fala que não gosta de mulheres fracas, mas ela não é fraca, né? Mesmo ela sendo fraquinha, ela não é fraca, ela é forte. Sim, e ele sempre, desde o começo, e isso é bem claro a partir desse capítulo, ele sempre trabalhou para que ela se fortalecesse, né? Ele nunca engoliu isso de, você é coitadinha, você é fraquinha. Ele sempre fez de tudo para que ela não fosse vulnerável ali em Basgate. Sim. E também ele sempre achou ela muito inteligente, né? A cabeça dela, o jeito que ela matutava as coisas ali. Então, ele também, talvez ele aprecie uma força que não seja só a física também. Sim. Eu achei muito pertinente com tudo que a gente vai ver nesse episódio, esse comentário. Um abre-alas muito bom. Obrigada, viu, Nanda, pelo comentário. O pessoal pode ficar à vontade para comentar, que vai que o seu comentário também chega aqui num próximo episódio. Ultimamente estamos mais lentos para responder os comentários, mas vamos responder. Aguardem a gente por lá também. Não desisto. Não desista da gente. Pessoal, então a partir de agora a gente começa as análises e os spoilers aqui no capítulo, no episódio. Não que a gente já não tenha também dado alguns spoilers antes, mas então, pessoal, vamos lá ao livro um, capítulo 9 de Quarta Asa. E começando com as nossas atualizações geográficas e de tempo, esse capítulo ele se passa lá em Basgate mesmo, e ele começa imediatamente após o final do capítulo anterior, onde eles estavam treinando ali no ringue de combate. Então, a parte um é a continuação desse treinamento.
Porque o capítulo anterior terminou justamente com o Zayden se voluntariando para poder ser par, né, da Violet. E a parte 2, depois de uma pausinha que tem ali, é no mesmo dia, só que mais tarde, à noite, já no quarto do Dan. Eca. Pessoal, então a nossa frasezinha de começo de capítulo que sempre tem, que a Rebeca sempre deixa, é um adendo pessoal da Violet ao livro de Brennan, que é Eu Não Vou Morrer Hoje, que é o mantra dela meio que quando ela, desde que ela entrou em Bagiat, ela é o que está sustentando ela ali. E a gente vai ver isso muito tempo, muitas vezes, né, ainda nessa história. Isso aí. E engraçado que a primeira frase do capítulo é justamente a reação mental da Violet a se dar conta de que o oponente dela vai ser o Zayden, né? Ela pensa, eu estou tão ferrada. Mal sabe, mal sabe. É, e aí o Zayd ele dá um passo à frente, né? E claro, é engraçado que o capítulo todo é uma babação, né? O tanto que a Violet fica descrevendo as características físicas, a altura, a força, o uniforme, os braços, isso, aquilo. É o tipo de descrição que se a pessoa não entende o que está acontecendo, se é uma pessoa que nunca leu uma romantasia na vida para não se dar conta que né? Que esse é o cara, né? Do livro, né? É, a Violet aprendeu É... de lições de combate que o Zayden tentou passar pra ela, ela deve ter aprendido 10% da anatomia do moço, 102. Totalmente. E ela diz que ela chega a ter uma reação física, né? A aproximação do Zayden, que o coração dela acelera, como se o corpo soubesse que o que a mente dela ainda não aceitou. Precisa levar uma surra ou coisa pior, né? Porque nesse começo do livro ali, a Violet, ela morre de medo morta pelo Zayden, né? Sim, sim. Sendo que a gente percebe que ele não vai fazer isso com ela, é só uma cisma dela ali, né? É, desde o comecinho já fica claro que ele não ia fazer isso. Né? E aí o próprio professor Emetério já fala pro pessoal ali que tá ali nas redondezas, né, pra prestar atenção no que vai acontecer, porque o Zayden subindo no tatame significa que é uma aula, porque ele é um dos melhores lutadores que tem ali naqueles ringues, que já passou por ali, então que é pra eles observarem porque vai ter coisa boa. E aí a Violet já murmura, claro que ele é, né? Sim, e aí ela tá com as articulações imobilizadas, né? Que é o que ela sempre faz para não acabarem saindo do lugar. E aí o Dan, ele tenta intervir, né? Ele fala pro pessoal que acha que, né? Pergunta, né? Será que não é um pouco demais para ela, né? A pobre coitada logo com o Zayden. É como pegar o mais forte, o mais fraco e falarem briguem pra ver quem ganha, né? É, Aí o Zayden também fala, né? Tipo, relaxa, Aetos. E aí a Violet fala que ele olha tão feio pro Den quando ele fala isso, que ela percebe que os olhares de ódio que o do Zayden lança pra ela não são tão mortais assim. Aí eu fico, ai, Violet, sério, meu anjo. Aí ele fala também, pra completar, que ela vai estar inteira quando que ele terminar de ensinar algumas coisas pra ela. Aí o Dan, ele insiste, né? Ele e fala que acha que não é muito justo o Zayden lutar com a Violet, e o Zayden rebate que ninguém liga pro que você acha, líder de esquadrão, né? Fica aí na tua. Muito bom, muito bom. E enquanto o Zayden ele tá rebatendo o Den, ele aproveita e tira as adaguinhas dele e dá pra Imogen dar uma segurada. Daí a Violet já fica com gosto amargo de ciúme ali que ela não precisava estar tendo, mas que ela tá tendo, né? Porque enfim, ciúmes a gente não controla. E daí ela fala pro Zayden, tá, meu anjo, mas você não acha que você vai precisar disso pra me enfrentar eu, tudo isso, dessa treinadora, essa lutadora hábil aqui? Sim, e o engraçado é que ela dá uma encarada no peito dele, e não, o peitoral dele é gigantesco, com ombros largos e cheios de músculo. Deve ser fácil acertar um alvo desse tamanho. Ai, meu Deus. É tipo assim, vamos tentar passar um rodo numa montanha. É fácil de acertar a montanha, mas vamos ver derrubar. Pois é. Pessoal, então aqui nessa cena é a primeira vez que a gente vai ter a sobreposição dos povos do Zayden e da Violet. Então, a Yana vai seguir com o que a Violet tá pensando e falando, e eu vou seguir com o que o Zayden tá pensando lá no capítulo de ponto de vista dele, que é um dos extras de uma das edições de Fort Wing lá fora, né, amiga? Isso. Beleza. Pessoal, então o Zayden ele tá segurando então as duas adagas, encarando o tatame e tá pensando que a Violet tá muito mais irritada do que aterrorizada com a possibilidade dele ir lá lutar com ela, né?
Então aí a Sgale já fala pro Zayden, assim, já passando a letra pra ele, Isso é imprudente, o que que você tá fazendo, meu anjo?" Então essa é a única fala também que a gente vai ter da Sgale no POV do Zayden, mas tem essa fala dela aí. Aí o Zayden, ele responde, né, a pergunta que a Violet fez, né, se ele não acha que vai precisar das adagas, e ele fala que não, porque ela já trouxe suficiente para os dois, porque nesses desafios eles pegam, né, as adagas um do outro, então ele tá considerando que ele não precisa de nenhuma que vai catar as dela. E também ele não precisa de adagas pra vencer a menina. Sim, fica, imagina. E isso, enquanto a gente tá vendo a Violet e o Zayden, então, ele diz que ele dá um sorrisinho e Shell cruza os dedos pra ela e ele prende os escudos dele lá em Arentia, porque o Den tá por perto. E ele fala que também que ele é bom no tatame, só que ele não é melhor por causa que ele é muito certinho para aquele lugar. Então aí o Zayden acredita no potencial do Den, mas ele sabe que falta malícia no menino. Aí a Violet, ela comenta, ela pensa, né, que o coração dela bate mais rápido do que as asas de um beija-flor quando ela assume a posição de luta no tatame. E que o ringue, ele tem 12 metros, mas que nesse momento o mundo inteiro dela cabe ali dentro, porque ela se sente extremamente em perigo, extremamente ameaçada por essa situação de estar lidando com o Zayden, porque como ele não é do esquadrão dela, ele pode matá-la sem receber nenhuma punição. E aí, voltando para o Zayden, então ele fala que ele assume uma posição de combate e que ele esquece que ele está cercado pelos outros membros ali do esquadrão. Então, aquele poder de concentração do Zayden, que a gente sabe que ele tem. E ele esquece também da missão que ele vai realizar no final de semana, que provavelmente ele vai levar a arma para o pessoal de Poromiel, vendo pelo que ele anda fazendo nessa época do ano, né? Mais para frente. E que ele foca apenas nela, na Violet, que é a filha de 1,5 metro da general que executou o pai dela. E que tem todo o direito ele tem todo o direito de acabar com a raça dela por causa do Codex, que é justamente o que a Violet estava pensando, né? Mas que ele não vai fazer isso por causa que ele lembra das 107 almas que ele é responsável e que ele carrega o peso por elas. E aí então ele se pergunta que porra que ele tá fazendo naquele ringue. Pois é, meu filho, se você não sabe, tá difícil a gente saber. Talvez a Gale saiba e ela te conte. É. Aí, começando a luta, a Violet atira uma adaga diretamente no tal do peitoral grandão que ela tinha visto antes. E ele pega a adaga no ar e estala a língua e fala que ele já viu essa manobra. Que foi o que ela usou com ele lá embaixo da árvore, lá na margem do rio, né? Aí eu imagino a Uhum. Violet toda ninja, vou tacar uma faca nele, e ele pega, tipo, sabe, com dois dedos, assim? Bem, então voltando pro povo do Zayden, aí ele fala que é isso que ele tá fazendo ali. Que ele levou 2 semanas pra perceber que a Violet, de alguma forma, descobriu quem que ela ia enfrentar, que o Zayden também não sabe, e ela tava envenenando os oponentes dela. Então ele já sacou isso e que essa mente brilhante e tortuosa pode, lamentavelmente, ser completamente excitante. Então, aí, ó, aquele ponto que ele já começa a se interessar nela por ela ali, né? Mas ela será morta dependendo desse método. Então, que tipo, que nem sempre ela vai conseguir envenenar as pessoas e tudo, né? E daí que, pra surpresa dele, o pensamento não agrada que ela também não consiga ou que alguém vai machucar ela, né? Aí ele fala que termina falando que nada sobre ela agrada a ele. Uhum. Aí ela pensa, fica assombrada com a velocidade dele e se dá conta que ela precisa ser mais rápida do que ele, porque essa é a única vantagem que ele vai ter aí, né? Ele desvia facilmente da lâmina, né, que é o próximo golpe que ela tenta, e segura a perna dela, gira ela e derruba ela de costas no chão, e na queda ela acaba perdendo o ar dos pulmões, né? Que ela bate de costas no chão, os pulmões esvaziam. Aí a gente volta pro Zayden, né? Aí ele fala que se fosse qualquer outro adversário, ele teria encostado a lâmina na garganta e provado o ponto e acabado com aquela luta. Mas que ele sente que de alguma forma ele tá em dívida com ela, porque ela não falou sobre a reunião dos marcados, né? Naquele encontro embaixo do carvalho. Então a forma de agradecimento dele é não matar ela enquanto ela tá deitada nos pés dele lutando pra respirar. Ó, que fofo. Super fofo.
E ela, inclusive, reconhece isso, né? Ela fala, bom, porém ele não tenta me matar. Em vez disso, ele solta a adaga que pegou e a chuta para longe do tatame. E depois, quando ela, né, se recupera e tenta pegar outra lâmina para atacá-lo mais uma vez, ele bloqueia o golpe com o antebraço, segura o pulso com a mão oposta, tirando a adaga dela e se inclina, fazendo com que o rosto dele fique apenas a centímetros do da Violet. Você acha que ele fez isso com outra pessoa na vida dele ali dentro da escola? Não fez. Ah, é puro charme. Ó, esses dois, ó, pelo amor de Deus. Aí voltando pro Zayn, né? Aí então ele fala que seus pulmões finalmente que os pulmões da Violet finalmente se expandem e ela se senta pro lado tentando cravar a faca na coxa dele, que é o que a gente vai vendo retrospectiva um com o outro, né? Aí ele fala, ai, pelo Uhum. amor de Deus, gente, tipo, exausta, o Zayden exausto. Bloqueio o golpe com o meu braço, com o meu antebraço direito e agarro o pulso com a mão esquerda, desarmo ela enquanto me inclino sobre ela, ficando a poucos centímetros do seu rosto. E aí ele vem com a frase clássica, né, quer tirar sangue meu hoje, não é violência. E pelo que nos consta, é a primeira vez que ele chama ela assim no livro. E ele sussurra essa frase, né? Porque ele se aproximou ali dela. Aí o metal tilinta no tatame, ele chuta a adaga pra longe da cabeça dela e ele não tá, ela se dá conta que ele não tá pegando as adagas pra usar contra ela, né? Mas sim desarmando-a para simplesmente para mostrar que ele consegue, né? E ela percebe, ela fala que o sangue dela ferve assim quando ela percebe isso. Aí a gente volta pro Zayd, né? E aí ele fala que tem um brilho de raiva naqueles olhos hipnotizantes. Quando ele deixa a adaga cair no ringue e chuta pra longe. E ela é fácil demais de desarmar, ele comenta também, né? E o fato de ela acreditar que não é, vai acabar matando ela. Então, e por que diabos ela tá. Ele também se pergunta por que diabos ela não tá usando armas adequadas pro corpo dela e pro estilo de luta dela. Aí ele complementa o pensamento dele acabando com a Violet, é que não que ela tivesse um estilo de luta para ela ter armas adequadas para isso. Sim. E aí ela corrige ele, né? Meu nome é Violet. E ele insiste, ele diz que ele acha que a versão dele combina mais com ela, né? E aí ele solta o pulso dela, fica em pé e oferece uma mão para ajudar ela a levantar. E diz que eles ainda não acabaram. Aí também a gente vai ver o Zayden agora, né? Quando que a Violet fala que o nome dela é Violet, que ela retruca e ele espera que ela se vire feito um gato pra ele de tão pistola que ela tá, né? Aí ele também Aqueles memes, aqueles memes dos gatinhos, os gatinhos Aí resmungando. tentando bater, miau, 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 é mais fofinho do que o resto, né? Aí ele fala que Violet é um nome suave demais para ela, frágil demais. E que sei que dizem sobre os ossos e articulações, mas pelo que ele viu até agora, essa mulher é de ferro. Tipo assim, velho, olha que lindo isso, né? Tipo, aí você contrasta com o Dan, que ele tava falando, ai, eu te conheço, você não vai aguentar aqui, eu quero te tirar daqui porque você não vai aguentar. Aí o Zayden viu a menina três, quatro vezes na vida e ele já disse que ela é uma mulher de ferro. Nossa, bonito, hein? Aí, voltando pro ponto de vista da Violet, o peito dela arfa pra ela se recuperar, né, do susto aí. Ela ainda tá se restabelecendo da queda que ela caiu e acabou esvaindo todo o ar dos pulmões. E ela aceita a oferta dele, aceita a mão que ele tá oferecendo, e ele a puxa até que ela fique de pé. Então, vira o braço dela nas costas, todo traíra e puxa o corpo dela contra o peito dele, prendendo as mãos unidas antes dela ter a chance de recuperar o equilíbrio. Aí, né, vindo pro lado do Zayden, né, ele fala que ele oferece a mão pra ela e que ela aceita. E daí ele pensa, cara, droga, que ela é mais ingênua do que ele também imaginava que ela fosse, né? Porque não é pra ela aceitar a mão de um inimigo ali, né, nessa hora. E daí ele, vendo a gente vê o pobre dele, ele fazendo todas as peripécias dela de pegar o ombro, girando e dando um sossega gatinho sibilante. Não é sossega-leão, né? Aí ela sente um puxão na coxa e percebe que outra adaga é pressionada no pescoço, o peito dele firme contra a nuca dela. O antebraço dele prende as costelas e ele poderia muito bem ser uma estátua, já que nenhuma parte do corpo dele cede. E ela também se dá conta que não adianta nem ela tentar sair dessa posição, assim, né? Que ela tá de costas pra ele,
não adiantaria nem ela dar uma cabeçada para trás, porque o rosto dele tá muito mais alto do que o dela, né? Que a única coisa que ela conseguiria seria irritar ele com essa manobra. Aí a gente vem pro Zayden, né? Aí ele fala que tira um dos punhais dele, dela, daí ele diz que é ridiculamente grande, ele volta a insistir que é um punhal muito grande pra ela, né? Da faca da coxa, e ele leva até a pele macia da sua garganta. Então também aqui é os adjetivos do bonito, né? Aí ele pressionando com o antebraço dele, e a cabeça dela cai contra o peito, e as prontas prateadas do seu cabelo traçando com uma coroa. Então ele também repara no cabelo da Violet, né? E ele também fala que ela mal chega à clavícula dele, mesmo ele estando ali de trás, ela com a cabeça inclinada, ela não chega nem na clavícula dele, porque a gente sabe que a Violet é o pitoquinho, né? Então Sim. ele abaixa a cabeça, o Zayde fala que ele abaixa a cabeça, e para que ninguém escuta o que ele vai falar. E não, quando ele vai falar, ele se perde porque ele fala, nossa, como ela é cheirosa, ela cheira como e três pontinhos, não vamos descobrir o que o Zayden pensou, porque, né, ele já fala, nada de pensar sobre o cheiro dela, seu idiota, e aí ele segue pra aula. Sim, aí ele dá para ela um conselho que ela não deve confiar em ninguém que ali frente nesse ringue, né? É, e ela pergunta, né? Nem mesmo alguém que te deve um favor, né? No mesmo tom de voz, assim, mais baixo, para que ninguém escute essa interação, né? E aí os ombros dela começam a protestar por causa da posição, né? Que ele tá torcendo o braço dela, só que ela não se mexe, diz que não vai dar para ele essa satisfação. E ele larga a última adaga que ele pegou dela, né? A terceira adaga, e chuta pra frente, onde o Den está parado com as outras duas adagas dela na mão, né? E Não ela tem. vê o ódio, né? Ele encarando ali o Zayden. Não, e eu dei tipo encosto no pé do ringue ali, tipo, observando os dois, né? Como se ele fosse fazer alguma coisa. Aí, Uhum, voltando pro Zayden, quando que ele fala que quando ele vai dar aquele aviso pra ela de não confiar em ninguém, que a gente acabou de ver ali pela Violet, ele tenta manter a boca o mais longe possível dela. Então ele já tá ali, né? Tipo assim. E aí, então, aí ele também pensa, né? Desde quando eu penso na boca de um oponente. Então, a gente sabendo que aquilo ali também ele tá perdendo totalmente o fio da meada ali, né? Aí, quando que ela fala do favor, né? Que nem mesmo alguém deve o favor, o Zayden pensa que o peito dele se aquece em reconhecimento da descrição dela, né? Que ela não contou. Da sua rápida percepção que aquele ensinamento também que ele ia passar, aquilo ali era só pra ela. Aí então ele fala que deixa a adaga cair e chuta pra longe. uhum. Aí ela se vira, né? Tentando acertar a garganta dele com o soco, só que ele afasta a mão dela com muita facilidade. Aí no POV do Zayden a gente vê que ele solta, né, pra não deslocar o ombro dela. Então ele tá, além de estar ensinando ela, de estar lutando com ela, ele tá cuidando porque ele sabe que ele pode machucar ela, então ele tá fazendo todas as manobras que possa ser menos dolorido pra ela ali, né? Uhum. E aí ele, mesmo ele se esquivando, ele reconhece, né? Ele diz ótimo, né? Sorrindo e desviando do próximo golpe dela. E ele fala que tentar acertar o pescoço é sempre a melhor opção, desde que o pescoço esteja exposto. E ela fica com tanta raiva que ela tenta chutar ele novamente, assim, dá pra ver que ela já não tá mais pensando, né? Que ela tá tentando fazer qualquer coisa. E nesse momento a memória muscular assume o controle do corpo dela, e aí ele segura a perna dela mais uma vez, pega a adaga embainhada ali e joga no chão antes de soltá-la, né? Levantando uma sobrancelha, com aquela cara do deboche dele, uma sobrancelha decepcionada, diz ela. Aqui então, no POV do Zayden, a gente vê que ele tá levantando sobre a cicatriz ali de decepção, na verdade. E só que é porque ele acha que ele tem certeza que ela é mais esperta que aquele golpe. Então ele fica decepcionado porque, tipo, olha, pensa, você é muito mais inteligente que isso pra estar me fazendo isso aqui? Sim, e aí ele diz, né? Achei que você teria aprendido com os seus erros, né? E chuta a outra adaga para longe. E aí ela se dá conta que ela só tem mais cinco adagas, né? As que estão. Ele já tinha tirado as da coxa, do quadril, aí sobra as que estão embainhadas na costela. E ela segura uma adaga e, mais uma vez, entra em posição defensiva e começa a circular ali, né? Andar ao redor do Zayden, que, para profunda irritação dela, nem se dá o trabalho de acompanhar os movimentos que ela tá fazendo. Ele só fica ali, parado, no centro do ringue, com as botas plantadas no chão e os braços pendurados enquanto ela começa a circular ao redor dele.
E aí, então, vendo do ponto de vista do Zayden, ele fala que tudo que ele pode fazer é não suspirar de irritação, porque ele não precisa ver ela para ouvir os passos hesitantes que ela tá dando ao redor do ringue. Então, aqui talvez poderia ser, tipo assim, se a gente só tivesse o POV da Violet, ai, será que o Zayden tá tentando ler as intenções dela ou alguma coisa? Mas a gente vê que não, né? Como no comentário da menina lá do começo do episódio, né? Tipo, ele é tão bom em luta, tão perspicaz, tão talentoso, né? Dá pra se dizer, que ele não precisa usar o segundo sinete dele com a Violet, que só pelo aquele combate, pela experiência que tem, ele consegue pegar todos os pormenores ali. Aí ele pergunta, né, pra ela, tá, mas você vai ficar aí só dando voltas, né? Como a gente fala aqui na Bahia, só arrodeando, ou você vai lutar? E aí ela já tá totalmente sem paciência, né? Dá um golpe pra frente, mas ele se abaixa e a adaga passa por cima do seu ombro, errando por 15 centímetros. O estômago dela revira quando ele segura o braço, puxa o corpo dela pra frente e joga ela pro lado, né? E que ela sente que fica no ar, assim, por um segundo, antes de desabar no tatame de lado, né? Recebendo a maior parte do impacto nas costelas. E ele continua segurando o braço dela com força, mantendo no ângulo, né? Torcendo o braço dela. E ela diz que a dor invade o corpo dela, que ela dá um grito derrubando a adaga, mas que ele não acabou. Ele força o joelho dele nas costelas e que, apesar de segurar o braço com uma das mãos, a outra mão vai, tira a adaga da bainha e joga nos pés do dente. Tipo, já que você que tá catando, já joga aí. Afrontoso. Antes de desembaiar outra adaga e segura no espaço macio onde a ângulo encontra o pescoço. E só então ele se inclina para mais perto. Gente, é uma dança esses dois, esse negócio, né? Ah, então, pelo lado do Zayden agora, a gente vai ver então que ele sente que a Violet suspira quando ele aperta o braço, né, que a gente acabou de ver ali, imobilizando e forçando ela a largar a adaga. Aí o Zayden fala que com cuidado para se equilibrar a maior parte do peso dele no lado direito, ele coloca o joelho do esquerdo daí nas costas dela, só o suficiente para dar uma estressada nela. Então a Violet, a gente tá vendo ali que ela tá tipo assim, caraca, eu tô muito presa aqui. O Zayden tá tipo, não, eu tô 10% aqui, que é só pra você entender que eu posso fazer aqui. Ele não tá nem usando a força dele, né? E ele faz isso porque ela tem que aprender a se mover sob pressão, a pensar à beira da morte. Então ele tá treinando ela ali já para situações reais, né? Aí ele vai falar que a gente acabou de ver que ele tira a outra da outra daga, joga pro Den, e aí que ele invade um pouquinho o espaço que ela tem ali, e aí ele fala que é eliminar seu inimigo antes da batalha é uma coisa muito esperta a se fazer. Isso eu preciso admitir. Aí ele sussurra no ouvido dela e ele vê que ela fica tensa ali embaixo dela, né? E aí ele fala assim, violência, eu sei o que você tem feito. É engraçado que ela fala que sente a respiração quente dele, né? Pensa, na verdade, sente a respiração quente dele no ouvido, né? E ela pensa, né? Nossa, meus deuses, ele sabe o que eu fiz, né? E que Que choque! e que a dor no braço dela não, nem se compara com a náusea que ela sente quando pensa no que ele poderia fazer com essa informação. Só que aí ele continua o raciocínio, né? Que o problema é que se ela não se desafiar no ringue também, ou seja, se ela não ficar de fato, se ela não aprender a lidar com as situações diretamente, ela nunca vai melhorar. Ou seja, ele indica que ela fez algo inteligente, mas que é o recurso que nem sempre vai estar à disposição dela, né? Aí ela responde que, sem dúvida, você prefere que eu morra, né? E ele zomba, tipo, pra quê, né? Pra me tirarem o prazer de sua companhia. Aí ela fala que odeia ele, que, assim, ela dá pra já perdeu a noção total, né? É isso que ele tá decepcionado também, né? Porque ele É, admira ela pela capacidade de raciocínio, pela inteligência, e ela entrou no modo retrucar e xingar e tentar fazer desespero. qualquer coisa. Total, né? E ele responde que ela não é mais especial por isso, né? Por odiá-lo. É, daí a gente vê o Zayden, né, que ele tá pensando do odeio você pra caralho que ela diz pra ele, que é um canto da boca dele se levanta e ele pensa, deuses, ela é tão impiedosa quanto a esgueio quando se trata de língua, da sua língua, né, afiada. Gente,
Porque a gente precisa conhecer a Ace Gale. Eu fico muito com essa sensação que a gente precisa conhecer, que ela deve ser o máximo. Não, imagina? É isso que eu pensei, assim, faltou uma intervenção da Scale aqui, né? Não sei se ele Nossa, bloqueou ela tão bem para se concentrar sim. na situação, mas seria muito legal a gente ter um comentário dela aqui. Nossa, muito. Ela ia fazer uns comentários muito pertinentes ali. Eu acho que aí ia ser demais. Aí ela fala que sente a pressão no peito e no braço afrouxarem quando ele fica em pé e ele chuta as outras duas adagas pro Den. E só sobraram duas adagas nela agora. E aí, dessa vez, ele vai, estende a mão pra ela de novo, só que dessa vez ela ignora, ela aprendeu a lição, fica em pé e a boca dele forma um sorriso de aprovação. Aí o Zayden, daí a gente volta pro papo dele e ele pensa que ele nunca se divertiu tanto em uma luta quanto aquela, né? Que cada uma das expressões da Violet são lindamente cruas, olha que fofo. Que não há dolo, não há artificialidade, mas também não há controle. Então ali ele já tá com o pensamento de vamos lapidar esse cristalzinho. Aí ele comenta, né? Ah, ela pode ser ensinada, né? Porque ela não aceitou a mão dessa vez. E ela rebate dizendo que ela aprende rápido. E ele pergunta, assim, questiona, né, de novo, isso é o que vamos ver. Aí ele dá dois passos para trás, aumentando o espaço entre eles e dobra os dedos mais uma vez num gesto de provocação. Daí, então, ó, quando a gente vê ali que o Zayden fala, né, você deixou isso bastante claro, a sua voz se eleva, né, no nível público, porque eles estavam conversando baixinho, só os dois, e aí atrás dele, o Zayden percebe que a Imogen suspira, e aí ele também pensa que, sem dúvida, ela tá preocupada que ele perca a cabeça e mate a Violet. Daí aí ele pensa que matá-la é a última coisa que passa na minha cabeça. E aí ele diz pra Violet, né? Confia em mim, eu mal comecei. E cruza os braços e fica esperando ali, com braços cruzados, esperando ela se mexer. Aí no POV do Zayden, então a gente vê que ele pensa, né, que ele fica ali parado esperando pra ver o que ela vai fazer e perplexo de por que ele se importa tanto. Aí ela não pensa, ela só reage, se abre a parte de trás dos joelhos dele. Ele cai como uma árvore cortada. Eu achei O muito som bom mais esse do que satisfatório. É, porque quanto maior, maior o tombo, né? Bem igual tom. uma queda de árvore mesmo. Aí ela pula pra cima dele e tenta segurar ele no mata-leão, né? Porque, pela lógica dela, não importa quão grande a pessoa seja, ela sempre vai precisar de ar para respirar. Segura a garganta dele e aperta. Só que, ao invés de tentar pegar os braços dela, ele se vira e agarra a parte de trás das coxas para que ela perca o apoio. Aí eles giram no tatame e ele acaba ficando, claro, por cima dela. Né? Ah, então o Zayden, ainda antes dela derrubar ele um pouquinho ali, ele segue naquele raciocínio que a gente estava vendo antes de por que que ele se importa tanto. Aí ele vai fazer uma mini análise enquanto que ele tá lutando, né? Que a gente vai ver que acaba com ele caindo igual uma árvore. Aí ele pensa, não, claro, ela é linda, mas eu nunca deixei a simetria das características faciais de alguém me influenciar. Tipo, o Zayden é muito pragmático também, né? Ele não é muito, sei lá, ele é muito certinho ali nesses. E também não é o ódio palpável em seus olhos, é em constante mudança. Estou acostumado a ser odiado, ele sempre ele fala, né? Mas a combinação do ódio e o silêncio de ver os marcados e não entregar a eles, isso está intrigando muito ele. Que é o que a gente comentou também lá no começo do capítulo, né? Aí ele fala que ela se move e que daí ele cai no chão porque ele estava distraído pensando em por que que ele se importava tanto, né? Aí a Gale rompe os bloqueios do Zayden que ele tinha, igual você comentou, feito os bloqueios para ela não interferir, e fala: O que que eu te disse sobre ser imprudente, meu filho? Aí a garota de cabelos prateados é uma distração que você não pode. E aí o Zayden fala que ele planta os pés dele naquela encosta mental em Tirendor, que a gente sabe que é tipo os arquivos da Violet, reforça os escudos, bloqueando a Gale de novo, para ela não se meter nessa briga dele. E ele também não quer a mamãe vendo os negócios românticos dele também, né? Ela nunca vai me deixar esquecer isso também, ele complementa. Daí o Zayden a gente vai ver do ponto de vista dele a manobra que a Violet está fazendo, que ela tá lutando como se ela tivesse 15 centímetros mais e tivesse 18 quilos a mais que ele, em vez de se apoiar em suas forças reais. Então aqui a gente vê que além de tentar instruir a Violet, ele já tá pensando numa forma de como instruir ela que seja bom para ela, pro biotipo dela, né? Aí então a gente vê que a Violet foi dar um mata-leão no Zayden, né? Que ele não se ele fala que não se incomoda com os braços dela e que ele já pega ela
e faz aquela manobra toda e coloca o antebraço na delicada garganta dela, mas não pressiona porque ele não quer machucar, enfim, né? Aí ela diz que ele realmente coloca o antebraço na garganta, mas não chega a impedir o fluxo de ar, mas que definitivamente ele seria capaz disso e imobiliza o quadril dela com o quadril dele. Enquanto as pernas inúteis dela ficam aos lados da dele, enquanto ele faz força para baixo entre as minhas coxas. Tudo desaparece ao nosso redor quando o meu mundo todo se resume ao brilho arrogante dos seus olhos. Ele é Oh, tudo que poder. vejo, tudo que sinto, e não posso deixá-lo ganhar. Aí ela pega a última das adagas e tenta atacar o ombro, só que ele segura o pulso e prende assim acima da cabeça dela. Aí o Zayden fala, né, que ela tá completamente fodida e presa ali embaixo dele, e que o lampejo de medo, que é rapidamente mascarado por fúria, passa pelos olhos da Vi ali, né? E aí ele fala, caramba, que ele não quer esmagar ela. Então a gente tá vendo ali que ele tá cada vez mais preocupado ali com ela, e até ele percebe, porque ele fala, que porra que tá acontecendo comigo? Aí a Violet pega uma adaga e tenta acertar o ombro dele. Aí ele abandona a garganta dela e pega o pulso prendendo acima da cabeça. Então eles estão numa posição cada vez mais vexame ali dentro daquele ringue, né? Só piora, né? Nossa! Aí ela sente um calor subindo pelo pescoço e chamas inundando as bochechas. E ele abaixa a cabeça, fazendo com que os lábios fiquem apenas centímetros de distância. E dessa posição, ela consegue notar os flocos de ouro nos olhos cor de ônix dele. Engraçado que aqui já tem, né, uma menção ao Uhum. ônix. E cada pedacinho repuxado da cicatriz que ele tem também na sobrancelha, né? E a conclusão dela é lindo, escroto do caralho. Não sei se pode falar a palavra Camisetas. ou se vão cortar. Camisetas com essa frase, Violet Sonegueio. Aham. Aí ela sente a respiração fraquejar e o corpo aquecer. Ela fala que o corpo dela é um traiçoeiro, né? E ela tenta lembrar pra ela mesma que ela não sente atração por homens tóxicos, mas que totalmente ela tá se sentindo atraída. Ela já, pelo menos alguém aqui não tá mentindo pra si mesmo, né? Porque a gente vê que o Zeren tá total em negação. Não, Zayden, tá, o que que tá acontecendo comigo, gente? Né? E ela admite que, na verdade, desde o segundo que ela tinha visto ele pela primeira vez, se ela for honesta com ela mesma, ela já tá se sentindo atraída, né? A gente percebe pela descrição desse tamanho que tem no livro, né? Uhum. Aí ele empurra os dedos no punho, forçando a abrir a mão e joga a adaga pra longe antes mesmo de soltar o pulso dela. Então, enquanto a Violet estava ali naquela peripécia de meu corpo está aquecendo e vários sentimentos desde que eu vi pela primeira vez, o Zayd, então, ele observa com fascinação extasiada, olha só, enquanto a expressão dela muda de choque, né, de olhos arregalados para medo, tenso e raiva. Aí, tudo em questão de segundos. Aí ele fala que a velocidade que ela processa informações e compartilha os sentimentos é uma grande vantagem, só que ele duvida que ela saiba disso. Então, ele vê que a Violet tem um raciocínio rápido, mas ela ainda não tá usando isso em batalha, né? Mas também a tadinha não tem experiência de que ela faz com isso em batalha, né? Chegou ontem em Bajad. Uhum. Aí ele fala também que um rubor percorre as bochechas da Violet, do pescoço, então, de repente, então a gente chegou ali vendo que o corpo dela aqueceu, né? E de repente ele vê estudando ela por um motivo totalmente diferente. O rubor é a possessão acelerada, a maneira como o seu olhar se move na minha direção da boca por um segundo, então ele também repara nisso. E que ele pensa que isso é perigoso, que ela é perigosa, mas na verdade ela não é perigosa, né? Ele só tá sentindo coisas por ela, então não tem muito perigo ali, né? Então o Zayden também fala que até os batimentos dele também aceleram ali por causa daquele que eles estão muito próximos ali, os dois bonitos. Aí ele manda ela pegar a adaga, né? E ela fica sem entender nada, porque ela tá, assim, numa posição totalmente sem defesa, né? Que se ele quiser matá-la agora, seria a oportunidade. E ele fala de novo, né? Pra ela pegar a adaga e segura a mão dela, retendo a última lâmina que ela tem. Aí os dedos dele se curvam sobre os dela, segurando o cabo, e ela sente o fogo arder por toda a pele com a sensação dos dedos dele, tóxico, perigoso e que quer matá-la na cabeça dela, né? E que nada disso importa porque o coração dela está batendo como se ela fosse uma adolescente. Ela pensa um negócio desse e eu fico pensando assim, nossa, a pessoa se acha muito adulta, né? Gente, aí a gente volta pro Zayden ali, né? Que ele fala que as mãos dela são macias, são frágeis, são inquebráveis, né? Porque ela não tem os calinhos da batalha na mão, porque ela era escriba e tal.
e que se não ensinarem ela a usar o tamanho dela ao favor dela, o próximo oponente vai usar isso para destruir ela. E que por alguma maldita razão que ele não consegue identificar, ele se importa. E aí ele diz pra ela como se fosse uma ofensa: Você é pequenininha. Tá. Aí ela estreita os olhos e fala: Tá, eu sei disso, né? E ele entra, a gente vê que ele passa a luta inteira analisando os pontos fracos, pontos fortes dela. E aí ele entra no modo conselho, né? Ele fala: Então para de tentar dar golpes grandes que te deixam expostas. E para demonstrar, ele arrasta a ponta da adaga pela lateral do próprio corpo, né? E indica para ela que um golpe nas costelas dele teria dado certo, e aí guia as mãos até as costas dele e explica que os rins são um bom alvo desse ângulo também. Então ele está usando o próprio corpo dele para poder demonstrar quais seriam os pontos mais fáceis para ela acertar. É isso. Aí no pop do Zayden a gente vê que ele fala que ele, quando ele leva a mão da Violet ali pra mostrar os pontos fracos dele, é a primeira vez que ele se permite ser vulnerável desde a primeira vez que ele entrou nessa prisão de faculdade de guerra. Então, mostra o tanto que ele tava ali querendo ensinar pra ela. Tipo, ei, Violet, faz assim, e que ele se expôs ali. Apesar dela não entender que foi isso, e dele também só mostrar os pontos negativos dela, ele pensa muito sobre as coisas boas que ela também faz, o raciocínio rápido e tal, mas ele só mostra o lado negativo, então também ali ele meio que ele se deixou vulnerável para ensinar ela, né? E a gente vê como que ele se sente, né, dentro de Basgiath, né, que ele considera uma prisão, Uma né? prisão. É que para E eles, aí para os ela, marcados, é tipo, eles estão num lugar que todo mundo odeia eles, eles são marcados, literalmente, que diminuídos, então para eles é totalmente diferente, né? Tipo, por mais tenso que isso seja para todo mundo, para eles é pior. e o alistamento para eles é compulsório, né? Eles não têm É, outra opção. é. Aí ela engole em seco, se recusando a pensar. Ah, Valt me mata de vergonha. Se recusando a pensar em outras coisas que também dariam certo nesse ângulo. E ele leva as mãos dos dois unidas até a própria cintura, sem desviar os olhos dela, e explica que se o oponente dela tivesse de armadura, existe uma chance de que a região da cintura seja mais fraca, né, a armadura seja mais fraca ali, e mostra que esses são os três lugares mais fáceis que você pode acertar antes do seu oponente ter tempo para te impedir. Aí, lá do lado do Zayden, quando ele fala que ele desvia o olhar para os olhos da Violet, né? Que ele fala que ele jura que toda vez que ele olha para os olhos dela, parece que eles são de cores diferentes, parece que eles são diferentes. E ele fala que não é à toa que ele não consegue desviar o olhar. Oh, meu Deus! O Zayden começa esse episódio, tipo, todo... e ele vai terminando cada vez mais rendido por essa mulher. Sim, aí cada vez, ai, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que se processa, não sei o que é isso. Ai, ai, meu Deus. E aí ela se dá conta que esses lugares que ele demonstrou também são lugares que causariam ferimentos fatais e que ela estava evitando fazer isso, né? Ou Uhum. seja, ela não é o objetivo dela ali. Aí ele pergunta se ela tá ouvindo, ela sente e ele diz, ótimo, porque você não vai poder envenenar todos os inimigos que cruzarem o seu caminho. Ele sussurra, né, pra ela, pra ninguém mais ouvir. E aí, quando ele fala isso, ela diz que empalidece, né? E ele continua: Você não vai ter tempo de oferecer uma xícara de chá para um cavaleiro de grifo breviense quando vierem te atacar. Então, essa é a preocupação dele, né? Dela ficar apenas com esse recurso. E aí ela pergunta: Como você descobriu? Que os músculos dela ficam tensos, incluindo as coxas, que ainda estão envolvendo os quadris dele, e os olhos do Zedin ficam mais escuros. Aí, então, no Povo dos Itens, a gente vê que os olhos deles ficam mais escuros porque ele pensa que ele tem que dar o fora dali, daquela luta, daquela situação ali que ele se meteu por livre e espontânea vontade, porque é capaz que ela descubra a outra arma que está à disposição dele. Então, que a gente sabe que é o segundo sinete e também o quanto que o Zayden tem a Violet em alta conta de inteligência. Porque se ele acha que ela pode descobrir esse segundo sinete dele, meu, ele considera ela muito inteligente. Amiga, eu não entendi isso dessa forma, não. Você não entendeu? Eu, não, eu entendi que, tipo assim, ó, eu tenho que dar o fora daqui antes que ela perceba que tem outra arma à sua disposição, à disposição da Violet, quando se trata de mim. Ou seja, antes que ela se dê conta do efeito que ela tem sobre ele, entendeu? Ah, faz todo sentido.
É isso Entende? mesmo. Tipo, a disposição dela, a disposição a sua disposição, a disposição da Violet, porque ele tá cada vez mais rendido, ele tá cada vez mais. Ai, meu Deus do céu, tão linda, tão pequenininha, tão delicada, tão não sei o quê. E ele se viu numa situação que ele fala: Meu Deus, me meti numa enrascada aqui, né? Tô enrolada aqui com essa mulher. Não, não, total, amiga, você tem total razão. Falei merdas aqui. Não, a gente conversa pra isso, né? Não, é Esse é o isso. objetivo do podcast, pra Eu gente já tinha aprofundar nessas coisas. gostado dessa parte, eu gostei mais ainda agora. Não, faz sentido, faz sentido. E aí, o Zedin responde, né? Ah, violência, você é boa, mas conheci mestres que dominavam venenos de maneira ainda melhor. O truque é não deixar tudo tão óbvio. Bom, então, de quebra, ele ainda dá um conselho para essa estratégia dela, né? Que tá sendo super óbvia. Todo mundo fica doente, desmaia, tem diarreia, passa mal, arruma umas doenças, assim, misteriosas, né? As viroses em É, Bagiarte. uhum. E diz ela, ela reprimiu a resposta, mas na cabeça dela, ela tomou cuidado para não ser óbvia, né? Ela ficava alternando os venenos e tudo. E quem será que são esses mestres, né? É, aí a gente vai ter essa resposta lá no POV do Zayden, né? Então, quando que ele fala isso pra ela, ele pensa que o Bran andaria um de seus suspiros de frustração se soubesse o quão óbvio a irmã dele, não mais nova, estava sendo. Aí eu penso, gente, o Zayden e o Brennan, eles têm um relacionamento ali, porque se ele sabe que ele suspiraria, qual seria a reação dela nesse negócio do envenenamento, eles têm toda uma relação ali, né? E ele também pensa que ele provavelmente tentaria chutar ele por causa da posição que eles estavam os dois. Eles estavam dando um showzinho pra toda a escola. E aí um gosto amargo inunda a boca dele também porque ele lembra que ela não tem ideia de que o Brandon tá vivo e ele sabe, né? Nossa. Aí o Dean, ele se mete, né? E fala que acha que ela já aprendeu o bastante por hoje, né? Pelo ano E inteiro já. total. E nessa intervenção dele, a Violet se dá conta que, assim, de forma súbita, que eles não estão sozinhos. Que não, que na verdade eles estão dando um baita show pra todo mundo que tá ali assistindo. E o senhor Zayden também, ele, depois que o Dan fala isso, ele pensa, né, que ele precisa de todo o controle que ele possui, que a gente sabe que é imenso, pra não se assustar que os dois ali estão daquele lembrete que eles não estão sozinhos ali, que pra eles, tipo assim, mundo foi, né? Só tava os dois bonitos. Aí ele resmunga, né? Falando sobre a intervenção do Den. Ele é sempre protetor desse jeito? E ela responde que ele se importa comigo, né? E o Zayden diz que, na verdade, ele tá reprimindo o potencial dela, né? E ele vai e diz pra ela que ela não precisa ficar preocupada porque o segredinho venenoso dela está seguro com ele, né? Ele arqueia uma sobrancelha pra ela e ela entende que aquilo é como que pra lembrar que ela também tá guardando um segredo dele. Então agora ficou, né, tete a tete, né? Eu tenho um segredo seu, você tem um segredo meu, então a gente é amiguinho. Eles são amigos, trocam E é, segredos. E aí ele guia as mãos de volta para as costelas dela e conduz a lâmina com cabo de rubi de volta para a bainha na qual estava. E ela reconhece que o gesto é inquietante e sexy. Ai, Violet, meu Deus. Aí o Zayden também, assim, voltando pra ele, ele também, a gente percebe que ele deu a dica também, que falar isso pra ela, que o seu segredo venenoso tá salvo comigo, é a deixa também pra ela pegar que eles dois estão guardando. Então a gente viu que a Violet pegou, captou a mensagem, que ela é muito inteligente, como o Zayden tá arquitetando também, e que ele guarda a lâmina ali, e ele pensa que aquele cabo é grande demais pra ela, que ela é muito pequena, que é fácil dela soltar, porque o cabo é grande e a mão dela é pequena. Aí ela pergunta, né, pra ele: Você não vai me desarmar? Ela desafia, né? E aí ele responde que não, que o tipo dele não é mulheres indefesas e que por hoje eles acabaram. Então ali a gente vê que a Violet aí solta o aperto das pernas ali ao redor do Zayden. E ele fala que ainda bem que ela teve o bom senso, porque ele não tava conseguindo ter muito, não. E porque ele tava querendo, talvez, substituir ali aquela vontade de deixar eles exatamente onde eles estavam e carregar ela para um lugar sozinho para ver o quantos atraídos os dois estavam, olha só. E aí, mas ele pensa que no meio disso tem o desastre absoluto. Caramba, ele já tava assim, meio que querendo pagar pra ver, né? Não, o Zayden, você acha que ele tá ali cagando pra ela?
e dando uma lição, tipo assim, fia, eu vou te matar muito em breve. E ele tá, tipo, completamente rendido. Ele entrou na luta, um homem saiu outro. Sim. Aí ele fica em pé e vai embora sem dizer mais uma palavra. Eu acho que ele fica preocupado em piorar ainda mais a situação dele. Bota a menina no ombro e sai pro quarto dele. Aí ele pega as armas de volta com a Imogen, enquanto a Violet rola pra ficar de joelhos, que o corpo dela tá todo dolorido, mas ela consegue levantar. Aí ela vê o puro alívio nos olhos do Den quando fica ao lado dele pra poder pegar as adagas que o Zedin tirou. Aí ele pergunta se tá tudo bem com ela, ela faz que sim, com os dedos trêmulos enquanto volta a se armar. E ela fica se perguntando, né? Ele teve todas as chances e todos os motivos pra me matar, né? Mas agora é a segunda vez que me deixa escapar. Então, que tipo de joguinho ele tá armando? Se ela juntar um mais um ali, dá dois. Ela consegue, eu acho que ela consegue. Aí a gente volta lá pro Zayden, né? Aí ele tá lá pegando as armas dele com a Imogen. Daí a Imogen pergunta pra ele, né? Que porra que foi aquilo, Zayden, seu maluco? Aí ele ignora ela. E aí ele grita pro Den, né? Que menos, como é que ele fala pra ela? Menos, seria melhor mais instrução e menos proteção, né? É, seria melhor mais instrução e menos proteção, né? E ele fala isso e ele fica encarando o Den até o Den assentir, até o Den concordar com ele. Aí o professor Emetério, ele anuncia o próximo desafio. Aí, voltando para encerrar essa parte aqui, a primeira parte, a gente vai com o Zayden, porque aí então encerra aí o capítulo o POV da Violet nessa parte, mas a gente fica com o Zayden. Aí com uma conversa dele com o Garrick, que o Garrick também, sempre que aparece, é um bálsamo, né, o menino. Aí o Garrick pergunta pro Zayden, você está a fim de treinar outros calouros também? Tipo, o que que tá acontecendo com você? O que que você tá fazendo? Aí, ou é apenas aquela primeira lista em particular? O Garrick é muito perspicaz também. Aí o Zayden comenta que odeia o quanto observador ele é. E que o Garrick responde também que é difícil não perceber a maneira como que o Zayden olha para ela. Então o Garrick também já é esperto, tem conhecimentos de Zayden, já fez a conta do 1 mais 1, já deu 2. E daí o Zayden pergunta, tipo assim, que ele falou, como que eu olho para ela, como se eu quisesse matar ela? Aí o Garrick responde, ou aí o Zayden já vai dar uma tesourada dele e falou: não termina essa frase enquanto eu tô com vontade de bater nas pessoas, porque senão ele ia ser o alvo, né? Aí o Garrick, que daí ele, depois que o Zayden diz isso, ele dá uma de Cassian quando que o Raj volta pro campamento depois que descobriu que a Feyre era parceira dele. Ele falou assim: eu preciso que você use essas mãos grandes e fortes pra me mostrar. Vai ele já cair na porrada com ele pra já aliviar aquilo ali, né? E aí ele empurra o ombro pra ele cambalear pro lado, tipo, como os dois trutas que eles são, e aí ele pensa que quanto mais longe da Sorengei, o melhor. Aí a gente tem o final dessa primeira parte, né? Já com esse estica aí do ponto de vista do Zayden, aqui finaliza também o ponto de vista dele, Uhum. porque o restante do capítulo já é mais tarde, à noite. Eles estão, tá a Violet e o Dan no quarto do Dan, e eles estão conversando justamente sobre o que aconteceu ali, né? Aí o Dan, ele comenta que ele tá surpreso por Zayden ter deixado ela sair viva, né? Enquanto ele massageia o músculo entre o pescoço e o ombro da Violet, que tá ali dizendo, sentindo que é uma dor deliciosa que faz valer todo o sofrimento provocado ao me esgueirar escondida até aqui. Aí eu lendo e virando meu olho, falei, que nojo, gente, pelo amor de Deus, não. A massagenzinha. É. Aí a Violet responde, né, pro Den que duvida que ele ganharia qualquer respeito se quebrasse o pescoço dela no tatame, né? E que daí, então, como ela já tem esses encontros com ele, já conhece um pouco da personalidade do menino, ela fala, além disso, não é do feitio dele fazer isso, Den. Conheço melhor que você. Engraçado que a reação do Dan é parar a massagem. Tipo assim, tipo, como assim, né? O que que você tá falando aí? É, ele pergunta pra ela, né? Tá, então por que que você conhece o que que seria do feitio dele? E aí ela se sente culpada por estar guardando aquele segredo lá, né? Do encontro dos marcados. E ela disse que ele falou pra ela que não via motivos pra matá-la, porque sabia que o parapeito faria isso. E vamos encarar os fatos. Ele já teve várias chances de me matar se quisesse. Então ela tá sendo sensata aí, né? É. Aí o Den concorda, né? Com ela, daquela forma pensativa, e a Violet também reflete que não foi a única que ficou assustada com o Zayden naquela tarde, né? Que imagina, parece que ela ficou assustada, o Den também,
com o histórico que a gente tem dele, também deve ter ficado morto de medo de ter visto o Zayden entrando com ela ali no ringue, né? Aí começa uma parte da conversa bem interessante, porque eles começam a refletir, a supor e a entender várias coisas envolvendo os dragões pelo meio, né? Aí ela pergunta pro Dan, você acha que ele poderia estar arquitetando planos contra a Navarre e ainda assim ter se unido a Esgale? E aí o Dan, ele diz que no início, no começo, ele achava isso, mas que quando ele se uniu a Kat, que é o dragão dele, ele percebeu que os dragões fariam qualquer coisa para proteger o vale e o terreno sagrado dos ninhos. E que não existe nenhuma chance de um dragão ter se unido aos ele ou qualquer outro separatista se essas pessoas não estivessem sendo honestas sobre proteger Navarre. Será que aqui a gente tem, tipo, um precedente de que dragões não se uniriam com Venins? Tipo, ou dragões não se uniriam com pessoas que seriam inimigos? Mas dura que não teriam como eles saber antes, né? Ou antes da união, porque, como é, eles só têm acesso à mente deles depois da união. É como Sim, você amiga, vai. mas eles parecem que eles são assim juízes de caráter muito bom, sabe? Porque você vê, quando eles sentem que a pessoa é meio mole, eles já ensinaram a pessoa, né? É, Eles já sentem alguma coisa ali que não tá de acordo, eles já estouram o negócio, sabe? às vezes, será que eles não ensinaram as pessoas porque eles pegam que elas são ou venins ou alguma coisa assim, talvez? Será que o venin tem cheiro de venin pro dragão? Será, amiga, que esses meninos choramingão que saem correndo aí em Basgard, será que é Venin? Não sei Pois se eu é, acredito nisso, eu não. acho até que não também. Aí tem aquela teoria, né, que eles falam que eles cortam os cadetes antes de fazer a união pra ver se eles sangram, né? Que os venins não sangram. Tem uma fala do Jack aí, eu também não sei se é. Literal, né? É. E tem também aqui a parte que fala, né, que é o terreno sagrado dos ninhos. Será que o terreno é sagrado porque tem os ninhos lá e é uma fonte de magia? Ou o próprio terreno é uma fonte de magia e aí ele pode ter os ninhos? Até se for ver, faria sentido que seja o solo, que seja mágico, porque os veninhos querem ir lá drenar. Mas sempre tem alguma coisa meio que ao redor dos ovos de dragão também, né? Tem uma magia. Aí a minha questão é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É Ovo! tipo, o solo é sagrado por causa dos ninhos ou os ninhos estão num lugar onde tem um solo sagrado pra, tipo, nesse negócio de nascer o dragão, eles absorvem a magia dali do solo? Ah, eu não sei. Eu voto na mágica dos dragões, Dos dos dragões, ovos e. eu voto no solo. Eu acho que a magia do ovo pode vir do solo. Tá. Tá, vamos ver isso. Vamos esperar, que agora a gente vai ter que esperar, tem a Cotar 6 antes, aí depois a gente vai ver o romance contemporâneo da Rebeca, depois a gente tem essas respostas, talvez. Romances, acompanhe os romances contemporâneos da Rebeca nos arquivos do Quinta Asa. Já temos dois lá, pessoal, vamos lá assistir, são os dois mais, talvez o melhor e o mais polêmico. É. Aham, aham, totalmente. Aí aqui eles seguem, né? A Violet segue, mas um dragão saberia se a gente estivesse mentindo? Aí o Den fala que sim, que ele abre um sorriso, que a Cat saberia porque ela vive na cabeça dele. E é impossível esconder algo desse tipo do seu dragão. Então ali eles têm aquele. Eles veem tudo, né? E ela sempre tá na sua cabeça? A Violet pergunta. Daí a Violet também fala que sabe que é contra as regras, tá perguntando isso, mas que tudo bem, ela vai perguntar que o Den responde pra ela. Ele fala que sim, que ele pode bloquear ela e que eles vão ensinar a fazer isso depois da ceifa. Então, talvez, será que aqui a gente tem um precedente que talvez dê pra esconder alguma coisa? Ou aí o Den fala que esse tipo de coisa a gente não conseguiria esconder, mas dá pra bloquear. Então, talvez seja uma brecha ou não? Não, eu acredito que assim, eles aprendem a fechar ali aquele canal de comunicação, mas como aconteceu agora com a Sgale, eu acho que os dragões eles conseguem furar isso, Se né? quiser mesmo, eles vão. Sim. Eu Porque, também até acho. porque o poder ali desse vínculo emana do lado dos dragões, né? É dos dragões para o cavaleiro, que aí vai formar o sinete, que vai formar a relíquia. É, Então, faz sentido que os dragões consigam manter essa linha aberta aí. é.
Faz sentido. Aí a expressão do menino desmorona, ela já percebe que alguma coisa ficou estranha, né? E pergunta o que que tá acontecendo. E ele diz que falou com o Coronel Marcan hoje. E abrindo um parêntese, pra mim é muito estranho. Eu já falei isso aqui antes, mas eu gosto de ressaltar. É muito estranho eu ler Coronel Marcan e eu entender que é um escriba, porque pra mim, se é coronel, tinha que ser da divisão dos cavaleiros. Eu não consigo. E engraçado que no exército é assim. No Uhum. exército tem coronel, não sei quem, que é médico, que Sim. é músico, que é da banda do exército, mas é difícil tirar isso da cabeça, né? Não, eu concordo, eu concordo. Aí ela pergunta, né, se aconteceu alguma coisa, né? Pergunta se aconteceu alguma coisa com a asa da mira e ele fala que não, né? Mas ele disse, ele que contou pro Coronel Marcan que ele acha que o Zayden tá querendo matar a Violet. Daí Aí ela ela pisca e endireita a postura dela ali na cama, né? vira um pavãozinho. É. Que ela, bom, ela fala pro Den que isso não é uma boa novidade pra ninguém, que o Zayden quer matar ela, né? Que todo mundo que soubesse da história da rebelião e juntasse tudo ia ver que esse era o final do negócio, né? Daí o Den fala que não é também só esse problema, que o Barter tem o Jack e tem o Oren, que foi o primeiro que ela enfrentou nos rings, que eles também estão querendo matar ela, que porque eles veem ela como uma fraqueza pra Asa. E que o Den também sabe que ele tá encontrando violetas despedaçadas com ela, que isso é um recado que a Violet não tá muito em conta ali com o pessoal, que eles acham que ela é uma fraqueza mesmo, que talvez ela possa sofrer algum atentado, alguma coisa. Aí ele ergue o olhar, né? A luz mágica fazendo seus olhos parecerem mais iluminados, né? E aí ele fala que sim, são ameaças. E ela meio que dá de ombros, né? Tenta tirar a importância da situação e comenta que todos os cadetes recebem ameaças, né? E ele, como sempre, fazendo o desfavor de só exaltar as debilidades dela, né? Ele fala que nem todo cadete precisa amarrar os joelhos todo dia. E ela diz que os que se machucam precisam. E aí ela vai e começa a se sentir irritada em relação a essa insistência, né? Aí ela pergunta, tá, mas por que que você contaria isso pro Marcan, sendo que ele é um escriba e não tem nada pra fazer nesse sentido, mesmo se pudesse? Aí o Den fala que depois da conversa, o Marcão falou que ele ainda aceitaria a Violet, né? Que ele perguntou se ela poderia entrar para a divisão dos escribas de novo, e que o Marcão falou: não, beleza, eu coloco ela aqui, a gente não conta nada para Lilith, e aí a gente segue ela ali. Aí a Violet fica puta, né? Falou: o quê que ela foi, o que que você fez ali? Que ela se afasta ali do melhor amigo dela, e que ele fala que ele encontrou um jeito de tirar a Violet dali, que ele viu uma saída. E ele aproveitou. E aí a Violet você falava, tá, você fez isso nas minhas costas e você acha porque você acha que eu não consigo sobreviver aqui. Daí a gente tem todo um paralelo, né? O Den acha que ela, Violet, é fraca, então vamos tirá-la dali. Aí o Zayden nem acha a Violet tão fraca assim, só ela precisa usar as armas certas, né? Aí ela sente, assim, que o peso, né, disso, né, do fato do Dan não conseguir acreditar que ela vai ser capaz de sobreviver. Ela chega a sentir que não consegue respirar diante dessa realidade, porque o Dan é a pessoa que, teoricamente, conhece ela melhor do que ninguém, né? E que, apesar de tudo isso, ele insiste que ela não consegue. Os olhos dela se enchem de lágrima, mas ela não chora, não cede. Em vez disso, ela aperta a mandíbula, pega o colete dela de escama de dragão e puxa as amarras das costas com força. Aí o Den suspira e ele diz pra Violet que ela nunca, que ele nunca disse que ela não conseguiria sobreviver ali a Bagiade, né? Mas porra, velho, todas as suas ações me falam outra coisa. Aí a Violet fala, né, que você disse isso todos os dias. Ela diz isso que quando que ele acompanha ela na da formatura até a aula, quando que ele se atrasa para as aulas de voo para estar acompanhando ela. E é que ele grita que ela não. Quando que ele grita com o dirigente de asa quando ele enfrenta ela no ringue, que todas as ações do Denk, né, provam que ele não acredita que ela vai sobreviver a isso. Aí o Zayden fala, né, o Zayden. Aí o Den fala ali que o Zayden não tinha o direito de fazer aquilo ali, né, com ela, de entrar no ringue. E aí ela fala, ele é meu dirigente de asa, anjo, ele tem o direito de fazer o que ele bem entender, inclusive executar ela.
Aí então aqui a gente já vê a Violet falando assim, já dando uma lição no Den de hierarquia aqui, ele que é todo certinho se esquecendo. E aí ele insiste, né, que justamente por causa disso que ela precisa sair dali. Que segundo o Dan, né, ele tem observado o Zayden, que parece que ele é como se fosse um gato brincando com o rato antes de matá-lo. Não é bem isso que ele quer Aí, fazer com o rato. uhum, e aí ela retruca, fala que ela tem conseguido até agora, que ela já ganhou todos os desafios. E o Dan fala, né, tá, tirando hoje, quando ele acabou com você todas as vezes, né? Ou você não viu que ele tirou todas as suas armas só pra ver como era fácil te derrotar. Ai, caramba. Aí a Violet ergue o queixo pro Den pra encarar. Daí ela fala, né, que ela tava lá e que ela sobreviveu. E que também ela sobreviveu já tem 2 meses nesse lugar. Que teve muita gente que não conseguiu, que é um quarto dos alunos que entraram ali com ela, não conseguiu chegar até ali onde ela já chegou. Aí o Den pergunta se ela sabe o que acontece depois da ceifa. Daí ela já fica pistola porque ela já achou que tava pegando com ela no partido da inteligência. Ela falou: Você tá me chamando de ignorante, meu anjo? Aí ele fala que não é só a União, que ele fala um pouco daí sobre o que acontece na Ceifa, né? Que eles jogam os primeiristas lá e às vezes os outros primeiristas vão aproveitar essa maluquice que é a Ceifa para poder eliminar os quem eles julgam ser ameaças para as asas. E que os segundanistas, eles só conseguem ficar lá e assistir. E aí a gente vai lembrando do que acontece lá com o Zayn, que o Zayn não, ele é um terceiranista e ele interrompe, né? Sim. E aí ela fala que ela não é uma porcaria de um risco, né? E ela sente o peito apertar porque ela sabe que, no fundo, pelo menos em algum nível físico, ela é. Ou seja, Uhum. ela não é cega, né? Isso que é bacana. Ela não tá ali, eu sou fortuna, eu sou poderosona. Não. Ela tá buscando explorar o potencial dela, tá buscando se desenvolver, mas ela reconhece realmente que, do ponto de vista físico, ela tá muito atrás do pessoal ali. Sim. Aí o Den fala que pra ele ela não é um risco, que tipo, que pra ele vai ser muito difícil ele ver aquela coisa da ceifa e ficar só assistindo, porque eles não têm permissão pra ajudar. É óbvio que o Den não vai fazer nada pra ajudar. Daí a Violet fica, nossa, ela percebe talvez que o Den ele esteja fazendo isso porque ele também não quer ver ela se ferrando ali na ceifa, né? E aí ele completa dizendo que quando que reunirem todos os corpos pra chamada, ninguém vai documentar como que o cadete morreu, que ele pode ter sido tanto pelas garras do dragão quanto pela faca do Jack, por uma faca do Jack. Então que ele não vai poder ajudar, não vai poder fazer nada ali, né? Aí a Violet diz que sente uma onda de medo, né? Passando por ela. E aí o Dan continua, né, dizendo que o Markham diz que vai colocar a Violet no primeiro ano sem contar para a mãe dela, e que quando ela descobrir, ela já teria sido admitida como escriba e que a mãe dela não poderia fazer nada, né? E ela insiste, ele, na verdade, o Dan insiste, né, que pede para Violet, se ela não quer fazer isso por ela mesma, pede para ela fazer isso, né, ir para a divisão dos escribas por ele. Aí, nisso que o Den pede, eles encostam as testinhas, uma testinha no outra. E aí a Violet, meio que com esse pedido do Den, ela se sensibiliza, né? E ainda ele diz que ele não pode perder ela, que ele não conseguiria passar por isso. E aí então ela fica meio, tipo, ela fecha os olhos e ela meio tenta entender o lado dele também, eu acho, ou entende o que ele tá falando, ou pensa que até muitas vezes, imagino eu, se fosse ao contrário, ela não queria ver também o Den machucado, né? E ele pede para que ela pelo menos pense no assunto, porque ainda faltam 4 semanas para a ceifa, nessa data que eles estão aí, e ela então responde para ele que vai pensar no assunto, né? E aí finaliza esse capítulo 9. Miga, eu não sei se você teve essa impressão, quando terminou esse capítulo, eu fiquei pensando assim, nossa, o capítulo termina e dá uma sensação assim quase de derrota, sabe? Porque a gente sempre vê ela assim, batendo de testa com bem. Eu não sou fraca, eu não sou, não vou ceder, o meu lugar é aqui, o meu lugar é aqui. E só dela admitir que vai pensar no assunto, a gente já fica, poxa, minha filha, você não É. é assim. É, dá sim, até agora, quando que a gente tava falando aqui, foi falando que a gente vai entendendo o Den também. Que a gente entende que ele não quer ver ela machucada, mas aí ele tá sobrepondo talvez tipo, eu não quero te ver machucada, sai daqui que é melhor pra mim, que eu não quero te ver machucada, mas talvez o caminho da Violet seja aquele ali, ele não tem nada que ver com isso, ele tem que resolver os BO dele, se ele não vai conseguir ver ela machucada ou não, e só seguir, porque ela não quer, ela quer enfrentar aquilo ali, né? Uhum. Isso aí.
Então agora a gente vai para nossas frases preferidas, né, do capítulo. Amiga, qual foi a sua? Então, eu achei que você ia pegar uma do ponto de vista do Zayd, né? Já que você tinha ficado com ele. E eu revirei o ponto de vista da Violet toda e não achei assim nenhuma que eu falei, é essa, né? Aí quando você me falou que você pegou uma do ponto de vista da Violet, eu falei, tá, então eu vou pro ponto de vista do Zayd. Ah, gostei, gostei. E eu achei muito legal essa aqui, né? Não pela frase em si, né? Que porra está acontecendo comigo. Mas pelo Não pela significado dela. frase, assim, por ele se viu numa situação assim que ele fala, rapaz, eu tô ferrado aqui. É foda, né? Não, ele sabe o que tá acontecendo. É só também ele aceitar. Pra mim foi a do da Violet mesmo, que é, mas é frase do Zayden, quer tirar o meu sangue hoje, não é violência. Que eu acho que isso é a primeira vez que ele chama ela de violência. Então eu acho que eu peguei mais pelo emblemática frase do violência do que por isso que me marcou mais no capítulo. Mas ele também dando umas achincalhadas no Dende, botando ele no lugar também sempre vai aquecer meu coração. É, porque ele faz o que todo mundo queria fazer e não pode entrar no livro pra fazer, né? Exato. Então a gente gosta do Zayd por ser o Zayd e por dar também dar chincalhada no Den, a gente já começa a gostar dele muito mais. Então, amiga, agora eu vou fazer a minha pergunta secreta pra você, que é qual capítulo você gostaria de ver pelo ponto de vista do Zayd? Que como a gente tem alguns capítulos aí que a Rebeca vai soltando ali, qual capítulo você gostaria de ver pelo ponto de vista dele? Tô pensando. É que eu não lembro exatamente quais são os outros que já tem. É Aquela quando cena eles que eles. quando eles vão pra Montserrat Hum. e quando o Den beija a Violet. Ah, Spoiler. sim, lembrei. Não, então eu já sei qual é. A cena que eles salvam ela no quarto dela. Que ele chega, Mu- dá uns ninja em todo mundo, a sombra pra um lado, daga pro outro e tal. Essa cena eu queria muito ver pelo ponto de vista dele. Muito Caramba, totalmente. caramba, sim. Eu gostaria de É. ver a Ceifa, quando que ele chega pra salvar ela e quando que o pessoal de Poromiel chega lá no final de Quarta Asa e tá totalmente fora tipo que o Zaydin ia falar do rolê lá. E aí ele é obrigado a contar Uhum. pra Violet, ver como, pelo ponto de vista do Zaydin, a reação da Violet e descobrir que ele é um traidor de novo. Eu acho que essa também é um. Hum, Eu acho que ele bacana, vai isso estar seria legal. destruído. Eu acho que ele vai estar destruído, vai ser muito bom. Sim, deve ser muito bom mesmo. Bom, pessoal, aproveita e conta aí pra gente também nos comentários qual capítulo que você gostaria de ver pelo ponto de vista do Zayden também. Isso aí, pessoal. Então, hoje ficamos aqui pelo capítulo 9. Espero que vocês tenham gostado mais de a gente ter juntado com o ponto de vista do Zaiden também. E acompanhem a gente por aí até o próximo dia 15. É isso aí. Muito obrigada por nos acompanhar, pessoal. Obrigada, pessoal. Até mais. Até. Bom, interessante esse comentário da Nanda, até porque esse episódio que a gente vai estar gravando. Eu tô amiga, eu não tô conseguindo acompanhar a velocidade dos pensamentos, não sei o que tá Eu acontecendo sei como comigo é hoje. que é. É. E aí, aqui, pessoal, a gente tem a nossa. Hoje tá foda. Show. Beleza, gostei. Ah, vai cortar. Tchau, amiga. Boa noite, bom descanso. Boa Tchau. noite, bom descanso. Beijo. Até. Beijo. Tchau.